Bom dia, bom dia. Hoje é 7 de março, quinta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: para ter novos frutos, você precisa lançar novas sementes. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Lucas 6, a partir do 43, que diz o seguinte: a árvore e seus frutos. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Amém. Meus queridos, nessa passagem, Jesus ele nos deixa claro que da nossa boca ela sairá exatamente o que do nosso coração está cheio, o que está habitando no nosso coração. Não é possível gerar bons frutos quando o que nós estamos cultivando no nosso interior são apenas sentimentos e pensamentos ruins. Não é verdade? Né? O que sai da nossa boca, o que nós externalizamos, é reflexo do que está nos nossos pensamentos e no nosso coração. E nós, não temos condições de controlar o movimento do Sol, dos planetas, ou então de definir o que vai acontecer com o navio com o casco fendido, se ele vai atracar no porto, se ele vai afundar. Mas nós temos condições de controlar as nossas escolhas. Nós não temos controle sobre o clima, sobre o que as outras pessoas escolhem, sobre as atitudes das outras pessoas ou sobre a sociedade. Mas o fato é, nós podemos controlar apenas nós mesmos, as nossas intenções, as nossas vontades. E para isso é necessário nós assumirmos essas responsabilidades por nossas ações, pelos frutos dos quais nós geramos. E nós não temos controle, sobre o que os outros falam ao nosso respeito. Mas sim, nós temos controle sobre o que nós falamos a respeito dos outros. Todos nós fomos chamados por Deus para frutificar. Mas o questionamento é: esses frutos, eles têm sido agradáveis ao paladar? Que tipo de semente hoje você tem plantado com as suas atitudes? Você tem plantado sementes de compaixão, de acolhimento, de esperança, de fé? Você tem sido sal da terra? O sal da terra no sentido de quando as pessoas elas se encontram com você, se relacionam com você, elas saem desse encontro com você com cada vez mais sede de consumir da palavra do Senhor, com cada vez mais sede de conhecer o Senhor, de conhecer das coisas boas. Porque quando Jesus ele falou que nós homens temos que ser o sal da terra, o sal ele tem diversas funções. Ele serve para conservar o alimento, ele serve para temperar, mas ele também dá sede quando ele é consumido em alta quantidade. E uma das interpretações que a gente pode fazer quando Jesus diz que nós temos que ser o sal da terra é isso. Quando as pessoas elas saem do encontro conosco, quando as pessoas se relacionam conosco, elas têm que sair desse encontro com cada vez mais sede de conhecimento, com cada vez mais sede de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Deus, com cada vez mais sede de praticar o bem, porque nós transparecemos isso, porque nós inspiramos isso.
E o fato é que para nós termos novos frutos, é necessário nós plantarmos novas sementes. Muitas vezes nós desejamos, né, que a sociedade que a gente viva seja um lugar melhor, que, né, o Brasil seja um lugar melhor. A gente fala muito mal dos políticos, de quem está no controle, de quem está no poder, mas nem sequer nós começamos a mudar em nós mesmos. Né, a gente costuma falar muito mal dos políticos do Brasil, falar que o país, né, que o Brasil é um país muito corrupto, que é um país que tem muito roubo, que é um país muito violento. Mas na primeira oportunidade que talvez nós temos de furar uma fila, nós furamos. Na oportunidade que nós temos de sonegar um imposto, nós sonegamos. Nas oportunidades, talvez, que a gente recebe um troco errado, a gente vai lá e não devolve esse troco errado. Nas oportunidades que a gente tem de ganhar uma vantagem de um estabelecimento comercial ou, né, de alguma fábrica, de um telefone, de um carro ou de alguma coisa, a gente se utiliza disso. Tanto que nós somos conhecidos como o povo que tem o jeitinho brasileiro, né? E a gente até faz piada disso, do jeitinho brasileiro. A gente deveria se entristecer, né, quando nós ficamos conhecidos por isso. Falar, né, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é o quê? É de passar a perna, é de ultrapassar, é de não ser fiel. E quando nós não somos fiéis um pouco e nós paramos para poder criticar, né, os políticos que estão lá roubando muito, que estão desviando muito dinheiro, na verdade, eles estão desviando muito dinheiro, eles estão roubando muito dinheiro porque eles tiveram acesso a muito dinheiro. Talvez, se nós estivéssemos no lugar deles, nós faríamos a mesma coisa. Porque, afinal de contas, nós não conseguimos ser fiel no pouco. Se a gente tem uma oportunidade, como eu falei, de furar uma fila, de receber um troco errado, de se aproveitar de alguma vantagem de um estabelecimento comercial, a gente vai lá e aproveita. Porque a gente tem muito aquele pensamento de, não vai fazer diferença, é só o meu aqui, tal lugar já tem bastante dinheiro, não vai fazer diferença. Se você hoje está no seu trabalho e você fala mal do seu chefe, ou durante o tempo que você está trabalhando, você está mexendo no celular, você estava vendo, né, vídeo no celular, você está utilizando do tempo que o seu patrão ele confiou o sonho dele, a empresa dele na sua mão, e aí ele está te pagando por isso, e aí você está utilizando desse tempo para poder resolver as suas coisas. Se você está utilizando a impressora da empresa para poder imprimir coisa sua, pessoal sua, sem pedir autorização para o seu chefe, aí nem para o seu gerente, é para o dono da empresa, você está roubando, você está deixando de ser fiel no pouco. Às vezes, né, a gente classifica as coisas entre pecadão e pecadinho. O pecadão é aquilo, né, que é muito grande, que é muito dinheiro, e pecadinho é aquela coisa ali que é pequena. Não é tudo pecado. A gente não é fiel no pouco. Quando a gente tiver acesso a muito, a gente também não vai ser fiel. E Deus, ele conhece o nosso coração. A gente pode esconder isso, né, dos olhos humanos aqui, mas de Deus a gente não esconde. Então, quando nós desejamos que, né, viver num lugar melhor, viver numa sociedade melhor, viver num mundo melhor, mudança ela tem que começar a partir dentro de nós mesmos. Marina, mas o que adianta? Só eu tá fazendo e o meu irmão do lado não tá fazendo. Cara, começa a fazer o seu. Vai ver que você vai começar a mudar o ambiente dentro da sua casa. E aí, como consequência, mudando o ambiente da sua casa, as pessoas da sua casa vão começar a mudar o ecossistema ali perto delas, no trabalho delas, e isso vai contagiando. É um trabalho de formiguinha mesmo.
Jesus, ele confiou a nós a missão de nós transformarmos realidades. E aí, o que você tem feito hoje? Quais frutos você tem gerado nessa geração? Nós não precisamos simplesmente aguardar uma mudança, mas nós precisamos ser essa mudança. Sabe, acredite, você foi chamado para poder plantar boas sementes no mundo caótico. E há muitos necessitados por colher bons frutos deixados por você. Eu recente falei isso publicamente, que eu tive esse despertar depois da perda da minha mãe. Que minha mãe, ela tinha muitos sonhos e muitos planos, e aí depois da perda dela, aos meus olhos precoces, eu comecei a me questionar, cara, eu vim aqui para esse mundo, será que foi só para poder crescer, estudar, trabalhar, pagar conta e morrer? Será que eu não vim aqui para poder ajudar ninguém e transformar a vida de ninguém e transformar positivamente a vida de ninguém? Não é possível. E a partir daí, quando eu comecei a trabalhar nisso e comecei a buscar respostas nisso, eu encontrei um propósito no meu trabalho, eu encontrei um propósito na minha vida. Então faça isso você também. É transformador, e aí é transformador em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que nós vivêssemos aqui. Pai, no dia de hoje, nós te pedimos, faça de nós o teu instrumento aqui na terra, Pai. Que sejamos como o sal da terra, Pai. Aonde as pessoas que nos encontram, onde as pessoas que se relacionam conosco, saiam do encontro conosco cada vez com mais sede da tua palavra, com cada vez com mais sede de conhecer a ti, de mergulhar em um relacionamento com ti, Pai. Pai, nos capacite para sermos representantes do Senhor aqui na terra, representantes da tua palavra aqui na terra, Pai. Pai, nos capacite para que sejamos instrumento teu aqui na terra, um instrumento de mudança, um instrumento de transformação na vida de outras pessoas, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos um dia muito abençoado, que seja um dia de boas notícias, que seja um dia de milagres e de muita transformação. E fiquem todos com Deus.